Capítulo 1. A Dama da Rota 7. Me chamo Arlindo e passei a maior parte da minha vida na estrada, guiando meus caminhos através de estradas, cidades e paisagens. Às vezes belas, às vezes nem tanto. Mas é sobre uma história específica que eu quero falar. Uma história que me fez questionar a minha sanidade e instilou em mim um medo que eu jamais poderia imaginar. Uma história sobre a Dama da Rota 7. A Rota 7 é uma estrada longa e desolada, repleta de curvas fechadas e trechos sombrios, que atravessavam a floresta mais densa que você pode imaginar. A maioria dos motoristas prefere evitar essa rota, mas naquela noite eu estava atrasado, e a Rota 7 era o caminho mais rápido. Era por volta da meia-noite quando eu entrei na Rota 7. A escuridão ao redor era tão espessa que parecia engolir a luz dos faróis do meu caminhão. O rádio tocava uma música antiga, cuja melodia triste se perdia no rugido do motor e no som dos pneus contra o asfalto. Foi quando eu a vi. Na beira da estrada iluminada pela luz fraca dos faróis estava uma mulher. Ela usava um vestido branco que brilhava sobre a luz da lua, e seus cabelos negros caíam em ondas sobre seus ombros. Ela me observava com os olhos tristes e uma expressão vazia, um contraste assustador com a beleza de suas feições. Parei o caminhão a alguns metros de distância, pensando que talvez ela precisasse de ajuda. Assim que saí do caminhão, o frio me atingiu. Não era um frio normal, era um frio que parecia penetrar até os ossos, um frio que parecia estar vivo. Olhei para a mulher e perguntei a ela se ela precisava de ajuda, mas ela simplesmente continuou me olhando com aqueles olhos tristes. Foi então que eu percebi que seus pés não tocavam no chão, ela estava flutuando. Senti um arrepio percorrer a minha espinha e voltei correndo para o caminhão. Assim que liguei o motor, olhei pelo espelho retrovisor e lá estava ela, no meio da estrada, me observando partir. Acelerei o mais rápido que pude, mas por mais que eu tentasse, não conseguia me afastar dela. Ela simplesmente continuava ali, no espelho retrovisor. Até que a estrada fez uma curva e ela desapareceu de vista. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Não conseguia dormir. Os olhos dela estavam me assombrando cada vez que eu fechava os meus. Na manhã seguinte, quando finalmente cheguei ao meu destino, fui recebido com olhares de surpresa. Quando eu perguntei o motivo, me disseram que a Rota 7 tinha sido fechada na noite anterior por causa de um acidente. Um arrepio percorreu meu corpo. Se a estrada estava fechada, quem era aquela mulher que eu tinha visto? E por que só eu a tinha visto? Agora, sempre que passo perto da Rota 7, sinto um calafrio. Vejo seu rosto nos meus sonhos, seus olhos tristes me observando. A Dama da Rota 7, como a chamo, é uma lembrança constante que há coisas nesse mundo que não podemos explicar, coisas que são melhor serem deixadas para trás. Passei a maior parte da minha vida na estrada, mas agora cada sombra me assusta. Cada sombra pode ser ela. Mas a estrada é minha vida. Por mais assustador que seja, eu continuo dirigindo, porque no fim, todos nós temos nossos fantasmas. E o meu, bem, o meu me espera na Rota 7. Capítulo 2. A Besta do Bosque Nebuloso. Eu sou um homem de poucos medos. Talvez por causa da minha profissão, eu sou um guarda florestal. Durante o dia, patrulho as vastas florestas ao redor da minha cidade, mantendo os olhos em incêndios florestais, caçadores furtivos e campistas perdidos. Durante a noite, no entanto, eu fico na minha pequena cabana, à beira do bosque, ouvindo os sons da noite e os grilos cantando, a brisa sussurrando nas folhas. Mas no outono passado aconteceu algo que fez meu sangue gelar, e fez cada sombra parecer uma ameaça. O bosque nebuloso tem esse nome por uma razão. Uma névoa espessa parece brotar do solo durante as primeiras e últimas horas do dia. Dá lugar a uma atmosfera irreal, como se estivesse em uma pintura de um artista melancólico. E foi justamente neste bosque, em uma dessas manhãs nubladas, que tudo começou. Acordei cedo, como de costume, o aroma do café recém-fervido enchendo minha cabana. Enquanto a xícara esfriava na janela, peguei meu chapéu e saí. A brisa fria fazendo minha pele arrepiar. A floresta estava silenciosa, como se prendesse a respiração, e a neblina tinha se transformado as árvores em silhuetas fantasmagóricas. Eu estava no meio da minha patrulha quando ouvi o primeiro grito. Estava distante, mas era agudo e cheio de terror. Pensei em um caminhante perdido a um confio, mas havia algo naquele grito que
fez meu coração acelerar. Parecia quase um grito. Corri em direção ao som, meus pés mal tocando o chão, meu coração martelando no meu peito. E então eu a vi. Era uma criatura como nada que eu já tinha visto antes. Grande, muito maior do que qualquer urso que eu já tinha visto, coberta pelo pelo negro como um breu. Suas presas eram longas e afiadas, cobertas com uma substância pegajosa que brilhava à luz fraca. Seus olhos, no entanto, eram os mais terríveis. Eles eram um vermelho vivo, brilhando em uma inteligência quase humana. A criatura estava agachada sobre algo, algo que logo reconheci como o cadáver de um ser. Eu deveria ter corrido, deveria ter voltado para minha cabana e chamado reforço, mas algo em mim congelou. Tudo que eu consegui fazer foi olhar enquanto a criatura se virava para mim, seus olhos vermelhos encontrando os meus. Ela rosnou, um som tão profundo que eu podia senti-lo no peito. Ela deu um passo para frente, o corpo grande movendo-se com uma graça assustadora. Eu finalmente encontrei minha coragem e corri, mas eu podia ouvir a besta atrás de mim, seus passos pesados ecoando através da floresta. Consegui voltar para minha cabana, trancando a porta e agarrando meu rifle. Eu podia ouvir a besta do lado de fora, seu rosnado preenchendo o ar. Passei a noite em vigília, o rifle apontado para a porta, rezando para amanhecer. Quando o sol finalmente surgiu, a besta se foi, deixando as marcas profundas na terra. O cadáver do ser. Eu deveria ter ido embora, mas algo me manteve ali. Talvez fosse a necessidade de proteger a minha cidade, talvez fosse a curiosidade. De qualquer forma, eu sabia que nunca mais seria a mesma. A besta do Bosque Nebuloso se tornou uma lenda na nossa cidade. Eu não sei o que ela é ou de onde veio. Tudo que eu sei é que agora, todas as noites, eu fecho os olhos e vejo seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. Eu sou um homem de poucos medos, mas essa besta me aterroriza. Capítulo 3. Os olhos na escuridão. Meu nome é Juscelino, e a estrada foi minha casa por mais de 30 anos. Você pode imaginar que nesse tempo eu já vi de tudo. Bem, quase tudo. Há uma história que guardo apenas para mim, e hoje vou compartilhar. Esta é a história dos olhos na escuridão. Era uma noite como qualquer outra na rodovia dos Bandeirantes, um trajeto comum no meu roteiro. Eu estava a caminho de Campinas, transportando uma carga de eletrônicos. A rádio anunciava um sucesso da época, mas a minha mente estava voltada para o estranho vazio na estrada. Parecia que eu estava só no mundo. A escuridão era tão densa que mal conseguia ver além do alcance dos faróis do meu scanner. Um lampejo estranho atraiu meu olhar para a vegetação às margens da rodovia. Parei o caminhão, preocupado em ter atingido algum animal. Com a lanterna em mãos, me aproximei do mato, mas nada encontrei. Dei de ombro, supondo que a exaustão estava afetando a minha visão. Mas ao retornar para o caminhão, algo me fez parar. No retrovisor captei o reflexo de dois pontos luminescentes, como dois faróis minúsculos, como dois faróis minúsculos brilhando na escuridão. Segurei a respiração, a lanterna tremendo em minha mão. Eles pareciam os olhos. Olhos na escuridão. Meu coração disparou e corri para a cabine, arrancando para um caminhão. A estrada antes familiar se tornou um labirinto de medo e incertezas. No entanto, os homens persistiam no meu retrovisor, uma presença constante na escuridão. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas um animal, mas algo naquela presença parecia malévola. Sentia como se os olhos pudessem ver através de mim, como se soubesse todos os meus segredos, medos, arrependimentos. A cada quilômetro a sensação de perseguição aumentava, até que, sem aviso, os olhos se movimentaram. Eles surgiram ao lado da janela do caminhão, flutuando na escuridão, observando-me com um brilho cruel. Foi quando a risada começou. Uma risada baixa, gutural, que parecia vir de todos os lados. Meu caminhão guinchou em protesto enquanto eu acelerava além dos limites, os olhos mantendo o ritmo. A risada se intensificando, crescendo, tomando conta de tudo. Foi quando eu vi a figura.
Uma sombra enorme, com chifres torcidos, uma criatura horripilante de um pesadelo profundo. E esses olhos, esses malditos olhos, eram os seus. A criatura avançou, seus dentes afiados reluzindo à luz dos faróis. Tentei desviar, mas era tarde demais. Senti um impacto. Ouvi o som estridente do metal sendo arrancado e depois escuridão. Acordei na cama de um hospital, com uma dor de cabeça intensa, uma sensação de vazio. Um policial me contou que meu caminhão tinha sido que meu, um policial me contou que meu caminhão tinha sido encontrado numa vala, destruído, como se tivesse sido atacado por uma fera gigante. Não havia sinal de outro veículo ou animal. Hoje eu não dirijo mais. Aqueles olhos, aquela criatura deixaram marcas profundas. Às vezes, na quietude da noite, ainda posso ouvir aquela risada. Sinto aqueles olhos sobre mim. E sei, com uma certeza gelada, que seja lá o que for, ainda está lá, à espreita, na escuridão. E por mais que eu tente, nunca poderei fugir dos olhos na escuridão.